A paz do Senhor, queridos. Ouça só um pouquinho do começo desse instrumental, tá bom? Essa é uma das mais belas canções do mundo cristão. E o nome dela é Agnus Dei, tá bom? E por que eu fiz questão de começar com essa música, colocando o fundo musical dela para nós estarmos ministrando a palavra de Deus nesta noite? Porque hoje é exatamente um dia muito especial para todos nós cristãos. Hoje é o domingo de Páscoa. Eu quero começar falando um pouco sobre esse dia na história da humanidade. Em Mateus capítulo 28 está escrito assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Essa foi a informação que as mulheres tiveram ao chegar no túmulo aonde sepultaram o Senhor Jesus. E o anjo que estava ali disse: Olha, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou dos mortos. Por isso que hoje é muito importante para todos nós cristãos, porque exatamente aqui está o grande diferencial da nossa fé. O mundo conheceu muitos líderes, o mundo conheceu pessoas importantes em toda a história. Nós poderíamos falar de Buda, Maomé, poderíamos falar de Confúcio, poderíamos falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, poderíamos falar de Freud, poderíamos falar de Karl Barth, Karl Marx, poderíamos falar de tantos outros nomes que o mundo venera, que o mundo admira. Eu poderia colocar o nome de todos os cantores, artistas brasileiros. Eu poderia colocar o nome dos grandes médicos, dos grandes cientistas. Eu poderia colocar o nome, queridos, dos grandes reis, como Nabucodonosor. Poderia colocar o nome de Dario, o nome de Nero, o nome de César. Poderia colocar o nome de Nimrod. Poderia colocar o nome de tantos outros imperadores. Poderia colocar o nome dos grandes presidentes do mundo, como Juscelino Kubitschek. Poderia colocar o nome de ícones como Martin Luther King, Zumbi e tantos outros. O mundo é repleto de personagens que foram de alguma forma grandiosos para a humanidade, ou para determinado grupo, ou para a humanidade como inteiro. Só que todos eles e todos os outros que virão a partir de nós terão o mesmo fim. E qual é o fim de toda grande personagem da história? O fim é exatamente a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você chegar
em todos os locais onde esses homens foram sepultados, você vai encontrar lá: jaz aqui fulano de tal, jaz aqui Confúcio, jaz aqui Aristóteles, jaz aqui, ou seja, está sepultado aqui tal personagem, tal nome, está sepultado aqui tal prefeito, tal governador, tal presidente. Todos os homens passaram pela morte e ficaram mortos, enterrados, todos. Mas a igreja cristã no mundo não se fundamenta em alguém que morreu. É verdade, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. É verdade, Jesus morreu para nos redimir. Jesus morreu para nos comprar com seu sangue precioso desta terra. Conforme Apocalipse 5 diz: digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes. Digno é o Cordeiro que foi morto. Mas nessa canção e no texto que nós lemos, traz a maior de todas as revelações do cristianismo. E qual é a maior de todas as revelações? O texto diz: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A sepultura não deteve. O túmulo está vazio. Se você for a Jerusalém neste exato momento, no túmulo do Messias, cristãos colocaram lá essa seguinte frase: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Por isso eu comecei com Agnus Dei, porque é um dia de glória, de aleluia, de celebração. A certeza que nós temos: Jesus vive, Jesus reina para sempre. Isso não é uma metáfora, isso não é uma alegoria, isso não é uma filosofia cristã, não, queridos. Jesus estará sentado no trono, porque não só ressuscitou dos mortos, mas a Bíblia diz que na testemunha, na presença de testemunhas, ele foi acesso aos céus, coroado de glória e vestido de majestade. Por isso, a igreja, ela não está fundamentada na morte de alguém. Verdade, a morte de alguém, a morte de Jesus nos trouxe vida, a morte dele nos trouxe esperança, a morte dele nos trouxe redenção, nos trouxe perdão dos pecados, a morte dele nos trouxe transformação, a morte dele nos trouxe certeza de que tudo que Deus tinha que fazer para resgatar a humanidade foi feito. Por isso que na morte ele disse: tetelestai, está consumado, a obra foi feita, eu cumpri a minha missão, eu paguei o preço para redimir a humanidade. Mas o nosso fundamento não está em sua morte, porque já disse o apóstolo Paulo que se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação e em vão seria a nossa fé. Por isso, queridos, a igreja, ela não está fundamentada na morte, não, ela está fundamentada na vida. Nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou, foi acesso aos céus e hoje está coroado de glória, vestido de majestade e sendo adorado para todos sempre pela igreja, pelos 24 anciãos e para todos sempre, até que nós juntos estejamos com ele nos ares. Sabe, queridos, a ressurreição fala de vida. A ressurreição fala da vitória sobre a morte. Nenhum grande líder conseguiu vencer a morte. Nenhum cientista conseguiu vencer a morte. O salário do pecado é a morte.
Mas Jesus de Nazaré, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E aí a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vida. A morte foi ceifada, foi destruída para aqueles que creem em Jesus, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Sabe, hoje é uma noite de celebração, Missão Batista, Aliança Eterna. Por quê, pastor? Porque hoje, apesar de nós não estarmos no templo, nós temos a certeza que esse Jesus que está vivo, ele está conosco, ele habita em nós pelo seu Espírito Santo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, queridos, apesar da crise, apesar dos temores mundiais por causa de um vírus, nós temos a certeza que a nossa esperança não está neste mundo, porque assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele, aleluia, e estaremos para sempre com o Senhor, conforme está escrito, que jamais precederíamos os que dormem, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares para todo sempre. Amados, a maior certeza da igreja, a nossa maior esperança é que Yeshua, Jesus de Nazaré, assim como ele ressuscitou dos mortos, assim como ele foi acesso aos céus, ele voltará vestido de glória, vestido de majestade, e aqueles que o transpassaram, aqueles que zombaram dele, aqueles que criticaram dele no decorrer da história, todos irão se lamentar diante a presença do Filho do Homem. Mas para nós, para aqueles que creram, para aqueles que obedeceram, será um dia de grande alegria, um dia de grande gozo, um dia de celebração, porque estaremos agora diante daquele que nos comprou com sangue precioso, que ressuscitou ao terceiro dia e que nos selou pelo seu Espírito para passarmos a eternidade toda com ele. Ah, queridos, que dia maravilhoso é esse dia de Páscoa. Por quê, pastor? Porque a Páscoa lembra não mais a antiga aliança feitas com hebreus, baseado no sangue de animais. Não, a Páscoa para nós cristãos não lembra mais a libertação do povo hebreu do Egito para a terra prometida. Não lembra isso mais. A Páscoa para nós cristãos não lembra aquele sinal de sangue que foi colocado nas portas para impedir o anjo da morte de tocar na história do povo hebreu. Não, isso não lembra mais. É verdade que tudo isso teve a sua importância e tudo isso tem a sua significação para nós hoje. Tem, porém, não é isso que a Páscoa nos lembra. A Páscoa nos lembra, primeiro, que Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e veio à terra assumir a forma de homem. Ele assumiu a forma de homem, e sendo em forma de homem, porque a Virgem concebeu e deu à luz a um filho, e pôs o seu nome de Jesus. Ele viveu entre os homens. Ele operou milagres, maravilhas, prodígios, sinais. Ele amou como ninguém amou. Ele ensinou o que ninguém foi capaz de ensinar e nunca será capaz. Ele foi honesto como ninguém nunca foi. Ele viveu uma vida totalmente incomparável a qualquer outra vida.
Ele, Jesus, aquele que o João Batista, ao olhar para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assumiu a sua missão, queridos. João diz para ele assim: olha, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Por quê? Porque João reconhecia que a missão de Jesus ninguém poderia cumprir a não ser ele mesmo. Sabe? Jesus cumpriu a sua missão, estando em forma de homem. Ele se esvaziou mais um pouquinho, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Não, nós o reputávamos como ferido de Deus. Nós o reputávamos como ferido e oprimido de Deus. Nós até achávamos que nós mesmos o crucificamos, mas não se iluda. Ele se entregou por nós. Ninguém poderia matá-lo. Roma não poderia matá-lo. Israel não poderia matá-lo. Eu e você não poderíamos matá-lo. Nós não poderíamos. Ele se entregou por nós. Ao próprio Deus foi do agrado moê-lo, para que a redenção chegasse a todos nós, queridos. E ele foi fiel até a morte. E lá na morte, ele não nos amaldiçoou, ele não reclamou, ele olhou para o céu e pediu pela humanidade. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Lá na morte ele disse: Tetelestai, está consumado, eu cumpri a minha missão. Lá na morte ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Apontando para João, disse: João, eis aí a tua mãe, toma conta dela a partir de agora, porque o primogênito está morrendo. Lá na morte ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou. Mas, queridos, nesse momento o inferno fez uma grande festa. Pensaram enganosamente: matamos o Filho de Deus, matamos o Messias, a missão não vai poder ser cumprida. Primeiro dia morto, segundo dia seu corpo dormindo, e segundo a Bíblia o seu corpo não sofre o processo natural de decomposição, ele não sofre corrupção, ele fica intacto. Mas terceiro dia, o inferno começa a ouvir uma pegada diferente, uma batida diferente, começa a ouvir uma canção diferente, e de repente, queridos, o inferno começa a tremer. E de repente, entre os portões do inferno vai atravessando aquele que não está mais detido na morte. E ele entra, pega a chave da vida e da morte da mão de Satanás, envergonha as trevas, retorna e ressuscita ao terceiro dia, e vive e reina para sempre. Esse é o Jesus que nós cremos, que nós pregamos, que nós ensinamos. O Jesus, queridos, que depois de ressuscitar, foi acesso aos céus. E aí eu fico imaginando ele entrar nas mansões celestiais, o anjo dizendo: levantai, ó porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus de Nazaré. Ele é o Rei da Glória. Que Jesus vive, Jesus reina. Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há certeza maior do que essa. Domingo de Páscoa nos fala dessa grande verdade. E nessa grande verdade, amados, é bom lembrar que em Cristo devemos buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo estará sentado.
as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque um dia todos nós estaremos com Ele nos ares, para todo sempre. Um beijo no teu coração, que essa palavra sirva de edificação para a tua vida, em nome de Jesus. Celebre a vida. Jesus vive e reina para todo sempre. Shalom e um forte abraço em nome de Jesus.